Aleluia. Seja bem-vindo, Senhor, a esse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fala aí com Ele onde você está. Seja tocado por Ele aí onde você está. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito de súplicas. Espírito de súplicas. Meu Consolador amado, nós te clamamos. Uou! Clama a Ele. Clama a mim, eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você está no lugar certo, no ambiente certo. Aonde você clama. Ana fez uma oração no templo. E Deus concedeu Samuel a ela. Então você saiu da sua casa com o desejo do seu coração de clamar a Ele. Então esse ambiente é um ambiente propício para você clamar a Ele. Nosso clamor subiu aos céus. Para você fazer suas súplicas a Ele. Nosso clamor subiu aos céus. Para você falar com Ele, para você adorar Ele, para você exaltar Ele. Nosso clamor subiu ao céu. Para você cultuar Ele, para você celebrar Ele. Nosso clamor subiu. Então clama, Abba ao Pai. Do trono nos ouviu. O lugar está cheio. Nosso clamor subiu ao céu. O lugar está cheio da presença dEle. Nosso clamor subiu ao céu. Você que entrou aqui necessitando de um toque, necessitando da presença, aproveita que Ele está aqui. Nosso clamor subiu ao céu. Se você tem um pedido, você tem um clamor, aproveita esse momento. E do seu trono nos ouviu. Aproveita para se entregar a Ele. Aproveita para entregar tudo a Ele. Nosso clamor subiu ao céu. Passa para Ele o seu problema. Passa para Ele a sua dificuldade. Passa para Ele o que você está sentindo. Nosso clamor subiu ao céu. Passa para Ele. O clamor subiu ao céu. Oh, passa para Ele. E do seu trono nos ouviu. Passa para Ele. Nosso clamor subiu ao céu. Clama. Nosso clamor subiu ao céu. Fala para Ele. E do seu trono nos ouviu. Fala a área que você quer que Ele toque. Nosso clamor subiu ao céu. Fala o lugar que você quer que Ele toque. Subiu ao céu. Oh. E do seu trono nos ouviu. Nosso clamor subiu ao céu. Nosso clamor subiu ao céu. Faça que o teu clamor suba ao céu essa noite. E do seu trono nos ouviu. Nosso clamor subiu ao céu. Nosso clamor subiu ao céu. Oh. E do seu trono nos ouviu. Faça suas súplicas. Qual o desejo do seu coração? Qual o desejo do seu coração? Qual a
Ele. Então faça suas súplicas, clama a Ele essa noite, entrega tudo a Ele. Ele quer seu coração, Ele quer seu coração, Ele quer fazer morada. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele essa noite Ele bate na tua porta. E quem bate na porta quer entrar. E quem bate na porta, Ele não quer ficar de fora. Eu não sei se você está entendendo, mas quem bate quer entrar. Quem bate não quer ficar de fora. Então Ele está batendo na tua porta. Ele quer fazer morada, mas Ele só quer que você abra. Diga assim essa noite: Senhor Jesus. Fala para Ele escutar: Senhor Jesus, eu abro a minha porta, porque o Senhor não vai ficar de fora. Porque o Senhor bateu, o Senhor quer entrar. Então entra, Senhor, e restaura tudo, e faz tudo novo. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e põe o teu espírito dentro, e faça que eu entenda, os teus estatutos, a tua lei, a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua misericórdia. Então faz morada, Senhor. Então faz morada. É isso que nós queremos, é isso que ansiamos. Em nome de Jesus. E você diz: aleluia. Clamamos a Pai, clamamos a Pai. Diante do Pai, através do Filho, pelo Espírito. Clamamos a Pai, clamamos a Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Reina nesse lugar. Clamamos a Pai. Os jovens que estão ali nos bancos, eu gostaria que vocês viessem para as cadeiras. Nós clamamos a Pai, o Altíssimo, o amado Abba Pai. Meu amado, meu amado, meu amado, clamamos a Pai, amado da minha alma. através do Filho, pelo Espírito. Clamamos a Papai, ora vem, ora vem, ora vem, sem demora. Ora vem, Abba Pai, manifesta-se neste lugar. Nós clamamos por mais de Ti, por mais de Ti. Muito mais Abba Só pega quem não quer. Só toma quem não quer. Porque Ele está na casa. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto a presença. Alabraxo. Enche Deus, enche Deus, enche Deus, enche Deus. Yeshua, Yeshua.
abaixo, labaixo, labaixo. Seja bem-vindo, papai. Aba, paizinho lindo, meu amado, meu amado. Ai, show, meu amado. O que vimos e o que ouvimos. Seja bem-vindo, Senhor. O que ouvimos e que apalpamos. Seja bem-vindo. O que ouvimos e que apalpamos. Continua com nós. O que ouvimos e que apalpamos. Continua falando, Pai. Deixa-nos. O que ouvimos e que apalpamos. Ai, show. O que ouvimos e que apalpamos. Aleluia. Seja cheio. O que ouvimos e que apalpamos. O que vimos, o que ouvimos e que apalpamos. Aleluia, 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 glória. Todo louvor a quem há de direito. Aleluia, quem quer ouvir a mensagem do papai? Glória a Deus. Enquanto eu vou falando, você vai recebendo. Enquanto o Espírito vai mandando, você vai recebendo. Oh, acenda essas luzes, por favor. Nós fomos feitos para um só propósito: buscar a face do Senhor, buscar a presença dEle. E a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Ele se faz presente no meio de nós. Há uma presença, há uma unção, há um poder, há uma graça, há uma soberania. Oh! Ei Deus, esse lugar é teu, essas vidas é tua, o pregador é teu, a palavra é tua, a unção é tua, a graça é tua, a misericórdia é tua. Tudo é teu, papai, tudo é teu. E toda honra e glória é dada a ti. E que o Senhor cresça e que eu diminua na tua presença, papai lindo, amado da minha alma. Alabraxe, labraxo. Alabraxo. Segunda Reis, capítulo 20. Oh, glória. Segunda Reis fica depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Segunda Samuel, Primeira e Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Quem achou vai dando glória bem alta aí. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Tem alguém me ouvindo aqui que já sentiu a presença do Senhor? Dá um glória bem alta aí. Porque se você vier para o tempo do Senhor, irmão, e você não sentir a presença dEle, o toque dEle, a unção dEle, a graça dEle, tem alguma coisa errada. Porque todos que vêm ao templo, eles são tocados por uma presença. Se você entrar aqui, você não pode sair do mesmo jeito. Porque aqui tem presença, aqui tem graça, aqui tem a manifestação da glória, do poder e da unção dele. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Eu profetizo em nome de Jesus, você não voltará para casa essa noite do mesmo jeito. Aleluia, quem crê. Diz a bendita palavra do Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a casa, porque morrerás e não
viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, se servindo de ti lembrar de que andei diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e amparei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá as palavras que disse: adianta-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Senhor, aí a tua mensagem, a tua palavra anunciada ao teu povo, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. A Bíblia começa falando da história de Ezequias, que foi um rei que andou diante do Senhor com sinceridade de coração, fiel a Deus. Mas assim como o ser humano, ele passa por muitas lutas, muitas delimitações. Nós entendemos aqui que Ezequias adoece. E a doença de Ezequias não era uma doença fácil, porque a Bíblia diz que era uma doença para a morte. Porque quem está doente, irmão, necessita de uma cura, necessita de um milagre, necessita de uma visita. Mas Ezequias adoeceu e ninguém visitou Ezequias. Então Ezequias esperava. Naquela época Isaías era um dos maiores profetas, conhecido como profeta messiânico, conhecido como um dos maiores, dos grandes profetas. E ele queria uma visita. E assim como muitas pessoas querem viver fartos de dias, e na verdade não quer morrer, principalmente quando você é um servo de Deus, e principalmente quando você é um servo que vive sincero, que é fiel a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não faz algo aqui nessa terra sem primeiro comunicar aos seus profetas. Assim como a cidade de Nínive era para ser destruída, e Deus envia o profeta Jonas, e o profeta Jonas trilha um caminho errado, mas depois ele vai trilhar o caminho de Nínive, e muitas pessoas, 120 mil pessoas, se arrependem e se convertem, e são libertas e são salvas. E assim, irmão, como Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo,
E Ele, quando morreu naquela cruz, Ele carregou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então nós somos servos de Deus, passamos por lutas, passamos por batalha, e muitas vezes a luta vem, a batalha vem, a enfermidade vem. Não é para dizer, para você parar, para você desistir, mas é para nós mostrarmos a Deus aonde está a nossa fé, e qual o Deus nós servimos, e qual o Deus que está diante de nós. Então a palavra que vem, imagine os seus servos falando para Ezequias que o Isaías estava chegando. Imagine aí, porque era o rei de Israel. Imagine o seu servo dizendo: ei, o profeta Isaías está aí. Provavelmente Ezequias, ele disse: agora o meu milagre veio, porque é o porta-voz de Deus, porque Isaías é a boca de Deus aqui na terra, e ele vem me visitar. Provavelmente ele vai me curar, provavelmente ele vai me tirar dessa cama. Que a enfermidade de Ezequias era para a morte. Isso, ele estava na cama, imagine como era que estava a vida daquele homem. Mas imagine que quando Isaías entra, a Bíblia nem fala que ele deu para o Senhor, procurou como ele estava. Isaías libera logo uma palavra para Ezequias. E essa palavra que ele liberou para o rei foi o quê? Coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Ei, irmão, não foi qualquer pessoa que liberou essa palavra. Simplesmente foi um dos maiores profetas messiânicos da Bíblia. Foi simplesmente Isaías, que há muitos anos atrás liberou palavras proféticas, como Jesus ia morrer. Então imagine você esperando um milagre, você esperando uma cura, e o profeta chega e libera uma palavra. E um dos maiores profetas, não é qualquer profeta, era simplesmente um grande homem de Deus que vai lá e libera a palavra, porque Deus disse. Isaías vai lá, Ezequias, e diz a ele que ele põe a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não viverá mais. Aí às vezes você fica se perguntando: o que eu faria se eu recebesse uma palavra dessa de um profeta? Eu ia fazer o que não tinha feito ainda, eu ia consertar o que não tinha consertado, ou ia se arrepender do mal que eu fiz a alguma pessoa, porque eu vou morrer. Ou passa muitas coisas na sua mente, na sua cabeça. O que você faria nesse momento? Já pensou, irmão? Se chega uma notícia dessa na sua vida e dizer: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e tu não vai viver. Como seria desesperador uma notícia dessa? Mas esse rei, ele confiava e ele tinha fé no Deus de Israel. E ele faz uma das coisas mais preciosas que Jesus nos ensinou. E eu coloquei aqui, irmão, a oração sempre e deve ser o nosso primeiro recurso. Porque tem muitas
muitas pessoas que quando recebem uma palavra, ou às vezes quando recebem um diagnóstico, a primeira coisa que ele faz, ou que ela faz, é ficar desesperado. O que eu vou fazer? O que será da minha vida? Uns entram em ansiedade, outros entram em depressão, mas esquece do principal, que é a oração. Ezequias ensinou para mim e para você que o ponto-chave para colocar uma casa em ordem é a oração. A oração, ela vem em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Para nós pormos a nossa casa em ordem, nós vamos ter de orar mais. Para você conseguir os seus objetivos, você vai ter de orar mais. Para arrancar essa ansiedade que está dentro do seu coração, você vai ter de orar mais. Para arrancar a dor que está dentro de você, você vai ter de orar mais. Quando aquele homem recebe essa mensagem, a primeira coisa que ele faz é orar, porque Deus diz: clama a mim que eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. O profeta Jonas também pegou a direção errada. Veio um grande peixe e carregou ele para as profundezas do mar. Lá em Jonas 2:7, a Bíblia diz que Jonas fez uma oração lá do ventre do grande peixe, nas profundezas do inferno. A Bíblia diz que Deus ouve a oração de Jonas, que já estava 3 dias dentro de um grande peixe. Deus ouviu a oração de Jonas e lançou ele fora. Isso é, a oração, irmão, ela é a ponte-chave para você vencer os seus desafios. A oração é a ponte-chave para você ter intimidade com Deus. O primeiro recurso para mim e para você é a oração. Porque a oração, ela pode mudar uma vida. A oração, ela pode mudar a sentença. A oração, ela pode aumentar os teus dias. A oração, ela pode gerar intimidade. A oração, ela pode te levar mais para perto de Deus. Ezequias ensinou a eu e a você que o primeiro recurso, quando você está diante de uma batalha, de um desafio, e da coisa mais terrível que tem na face da terra, sabe qual é? A morte. Porque ninguém quer morrer, irmão. Uma das dores mais terríveis que tem em cima da face da terra é a dor da morte. Por isso que a Bíblia diz que o último inimigo a ser tragado vai ser ela, vai ser a morte. Quando é uma enfermidade, quando é uma dor, quando é uma angústia, quando é algo, mas quando é uma sentença de morte, quando é um decreto, a Bíblia diz que Ezequias decide fazer um clamor ao Senhor. E quando ele faz esse clamor, a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele não tinha nem saído ainda do templo. Olha que foi uma oração rápida, irmão. Olha que ele já estava com o coração sincero. E você vê que ele se humilha. Você vê que ele lança fora todo orgulho e faz aquela oração. E quando ele vira a cara para a parede como sinal de humilhação, e faz aquela oração a Deus, a oração, o clamor de Ezequias, ele chega ao céu. E quando chega ao céu, Deus dá resposta ao profeta Isaías. Já pensou, irmão? O profeta vai lá e entrega o decreto, a sentença de morte, e ao ele sair do templo, a Bíblia diz que Deus manda ele voltar.
E vai lá o meu servo Ezequias, que cuida do meu povo. Eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Já pensou, irmão? Que oração, que palavra, que o rei fez diante de Deus. Como dá para entender, irmão, que não há nada? A Bíblia fala em Lucas 1:37 que para o homem as coisas são impossíveis, mas para o nosso Deus nada é impossível. Eu não sei o tamanho da luta, eu não sei o tamanho da batalha, eu não sei o tamanho do gigante que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, uma simples oração pode mudar o teu estágio. Uma simples oração pode mudar a tua história. Uma simples oração pode mudar qualquer decreto sobre a sua vida. Mas imagine, eu e você, chegando um decreto desse, o que nós ia falar para Deus? O que nós ia dizer a Deus? Porque devemos chegar a Deus com um coração sincero, com um coração íntegro, com um coração fiel. E foi o que Ezequias fez. Ele colocou diante de Deus o que ele tinha feito, as obras, como tinha servido a Deus, como tinha sido obediente a Deus, como tinha sido fiel a Deus. E eu te pergunto, se esse decreto chegasse para você, qual seria a sua resposta? Você tem servido a Deus com sinceridade? Você tem servido a Deus com obediência? O seu teu coração é um coração íntegro, é um coração fiel, para você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho te servido com sinceridade, eu tenho te servido com obediência, eu tenho te servido com fidelidade, Senhor. Será se chegasse um decreto, será se você tinha essas palavras, ou o que você está vivendo, ou o que você está vivendo, o que você está passando? O seu coração está sincero, o seu coração está íntegro, o teu caráter está íntegro, para você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu te sirvo com toda fidelidade, com toda obediência. Dá uma olhadinha aí para o teu passado. Dá uma olhadinha e dá uma meditada. O que você tem feito, como você tem andado, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua obediência diante de Deus. Será se as mesmas palavras do rei Ezequias seriam as mesmas palavras suas? Como você se encontra? Se essa palavra chegasse para você dizer: coloca a tua casa em ordem, será se a tua casa está em ordem? Será se fosse para Deus te tirar você hoje? Como é que será que estaria sua casa? Como é que estaria seus filhos, seu casamento? Como é que estaria sua vida? Porque nós precisamos estar pronto a cada momento, porque não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas o rei Ezequias, ele foi bem sincero. Ele disse: eu te servi de coração, Senhor, eu fui fiel à tua obra. Isso é os méritos de Ezequias, o que ele tinha feito. Conta, irmão. Para uma pessoa salva em Cristo Jesus, conta. Nós sabemos que as obras não salvam ninguém. Quem aqui acha que as obras salvam ninguém? Levante sua mão. Quem aqui acha que as obras salvam? Quem tem dúvida que as obras salvam?
Você acha que obra salva? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois, por meio de quê? Por meio de quê? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom gratuito de quem? De Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorieie. Mas as nossas obras, para quem é salvo em Cristo Jesus, elas contam sim. Mas se o homem não se arrependeu, não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, morreu no pecado, as obras não vai servir de nada para ele. Mas as obras para uma pessoa salva em Cristo Jesus conta sim. Quando você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, você faz o bem, que você ajuda, que você faz, aquilo conta sim. Então colocar a casa em ordem é como, presbítero? Às vezes você não fala com o filho, às vezes você não fala com seu irmão, às vezes você está até brigado com a esposa. E colocar a casa em ordem, ela precisa ter perdão. Para colocar a casa em ordem, ela precisa ter caráter. Para colocar a casa em ordem, não há uma casa em ordem sem direção de Cristo. Então Cristo é o cabeça. Não há casamento, não há casa, não há família estruturada sem a presença de Jesus nesse lugar. Faltou a presença de Deus, as coisas não andam, as coisas não dão certo. Então, em primeiro lugar, tem que ter presença. Sem presença. E depois, irmão, que aquele homem recebe aquela palavra, que Deus ia dar 15 anos. 15 anos a ele a mais. O que é que Deus diz a ele? Vamos aqui. 2 Reis capítulo 20, versículos 5 e 6. Coloca aí o versículo 5 e 6. O que é que Deus diz a Isaías? Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá aonde? Subirá aonde? Isso é o lugar de nós agradecermos, o lugar de nós entendermos aonde Deus tirou e colocou a nós, o lugar de gratidão, o lugar de louvor, o lugar de nós agradecermos a Deus é aonde? Na casa do Senhor. E tem muitas pessoas, irmão, que são ingratos. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, e na hora de agradecer, sai da presença do Senhor. Não vem agradecer na casa do Senhor. Mas nós sabemos, eu e você sabemos, da onde Deus tirou nós. Arrancou nós do lamaçal do pecado, tirou nós das garras do diabo. E tem muitas pessoas que são tão ingratas, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus restaurou, mas na hora de agradecer, tem uns que estão atrás de riquezas, tem outros que estão atrás de milagres, tem outros que estão atrás de se dar bem, mas na hora de viver, na hora de agradecer a Deus pelo que Deus fez, esquece da casa do Senhor. Para de orar, para de vir para os cultos, quer desistir, quer parar. Mas quando Ezequias recebe o seu milagre, Deus diz: manda ele ir para o templo para agradecer
ao Deus de Israel. Isso é, aqui é o lugar, irmão, que Deus preparou para mim e para você, a casa dele, o templo dele. Aqui é o lugar de louvor, o lugar de adoração, aqui é o lugar da presença dele. E é aqui que nós agradecemos, e é aqui que nós testemunhamos, e é aqui que nós demonstramos, e é aqui que o nosso caráter é transformado, é aqui que o nosso caráter é meditado na palavra do Senhor, e é aqui, irmão, que nós vivemos, que nós agradecemos, e que nós precisamos entender que a nossa vinda e a nossa andada no tempo é até Jesus voltar. Ana passava esse sofrimento direto. A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. E Ana lutava para ter um filho. Porque naquela época, se o homem casasse com uma mulher, e a mulher não pudesse gerar filho, o homem podia arrumar outra mulher para gerar filhos, para gerar descendência. Então, como Ana não tinha filho, porque Deus tinha fechado a madre de Ana, o que é que acontece? O marido de Ana arrumou Penina. E a Bíblia diz que todos os anos Penina dava filho e tirava onda de Ana. Foi tanto que o marido de Ana disse a ela: eu não sou melhor do que 10 filhos. Que provavelmente Penina tinha 10 filhos. Então o que é que acontece? Ana decide um dia, mesmo amargurada, mesmo querendo desistir, mesmo querendo parar, mesmo posicionada com a amargura que tinha no seu coração, porque ela não podia gerar filhos, porque ela não podia ser mãe, porque é um sonho de uma mulher é casar e ter filhos, um sonho de um pai, de um marido é casar com a esposa e a esposa gerar filho, porque filho é a alegria de uma casa. Além de Ana não ter não ter filho, a Penina ainda ficava tirando onda dela. Mas a Bíblia diz que um dia Ana decide ir para o templo, e ela faz uma oração lá no templo. E aquela oração de Ana, ela sobe como incenso às narinas de Deus. E a Bíblia diz que Deus visita Ana e abre a madre de Ana e dá um filho a Ana. Não só foi um filho. E aquele filho foi de um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel, profeta, juiz de Israel e sacerdote do Senhor. Porque Ana foi para o templo, mas tem muitas pessoas que estão querendo enfrentar as lutas em casa, está querendo vencer só em casa, está querendo vencer as dificuldades em casa. Tem pessoas que estão enfrentando gigantes só em casa, tem pessoas que não estão direcionando para o templo, para nós juntos orarmos, para nós juntos clamarmos, para que Deus visite a tua casa, para que Deus derrube o gigante que está se levantando contra a sua vida. E o que é que acontece? Vai esfriando. Quando você para de ouvir, quando você para de vir para o templo, você vai esfriando. Quando você para de vir clamar, quando você não tem mais desejo de vir para o templo, você vai esfriando. O mundo vai penetrando, o mundo vai entrando, o mundo vai dizendo, o mundo vai falando, porque quanto mais você fica distante de Deus, mais o inimigo chega perto para você e diga: não vá mais, desista. Mas eu quero te dizer, irmão, siga ainda o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixai de congregar como é costume de muitos. Você para de congregar, de vir ao templo, porque quando Ezequias recebe o milagre, Deus diz: vá para o templo agradecer a Deus, porque aqui é o lugar de graça, aqui é o lugar de agradecimento, aqui é o lugar de nós perseverarmos, aqui é o lugar de nós estarmos juntos em comunhão, orando um pelo outro. O lugar, irmão, da transformação, o lugar da minha e da sua transformação foi aqui. Então você para de vir para o templo,
Você para de receber, você para de adorar, você para de louvar, você para de engrandecer o nome do Senhor, você para de ouvir a mensagem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E eu já tenho um testemunho de muitas pessoas que dizem: não precisa ir para a igreja não, se converti, se batizei, aceitei Jesus, não precisa ir para a igreja não aguenta muito tempo, irmão, vai para o mundo. E eu te digo, depois de ir para o mundo, para voltar é difícil. Então você precisa, irmão, ser grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Esses 15 anos que Deus deu a Ezequias, era para ele fazer o quê? Era para ele colocar a casa em ordem. E você vê que o milagre foi tão grande na vida de Ezequias. Deus acrescentou 15 anos. E o que foi que o Ezequias falou a Isaías antes que Isaías sair? Ele disse: que prova você me dará que Deus me curou e que me deu esses 15 anos? Aí ele diz o quê? Eu acrescentarei, Deus acrescentará 10 graus ou diminuir 10 graus do sol. Porque naquela época, irmão, não tinha relógio. Porque naquela época eles acompanhavam o horário pela sombra do sol. Eles definiam um horário. E se nós analisarmos na terra, há dois movimentos: o movimento de rotação e o movimento de translação. Isso, que a terra roda em torno do seu eixo, e o de transladação, que a terra roda em torno do sol. E nós já vimos homens orar como Josué e o tempo parar. Mas, irmão, nunca tinha visto na nossa vida o tempo passar, o tempo passa, mas nunca tinha visto na face da terra o tempo voltar. Então Ezequias disse: para o tempo ir, crescer, acrescentar 10 graus é fácil. Mas como forma, eu quero que o degrau volte. Agora imagine o que é que Deus fala a Ezequias. E fala também a Isaías: pois diga a ele que assim sucederá. Porque Deus dá para mostrar para mim e para você, que para você as coisas são impossíveis, mas para Ele nada é impossível. O que é que acontece? Os 10 graus voltam, para dizer que Deus é soberano, para dizer que Deus é grande, para dizer que não importa o tamanho do gigante, o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema que você está enfrentando. É para dizer ao Deus de Israel, é para dizer ao nosso Deus que Ele é um Deus tremendo, irmão, que Ele volta até o tempo por causa do servo dele, e para mostrar que Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Presbítero, e Ezequias colocou a casa em ordem porque ele teve 15 anos. Porque o que Deus, quando Deus nos resgata, irmão, Ele quer que não só nós, porque tem muitas pessoas que dizem: eu já sou salvo, eu vou pregar a palavra para quem? Eu já sou salvo, eu vou ligar para a vida de quem? A minha vida já foi salva, eu vou ligar para o vizinho, eu vou ligar para fulano de tal, eu vou ligar para quem trabalha comigo. Não, eu já estou salvo, se vire. Não, irmão, Deus tem uma promessa. Quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou, a promessa é para você e tua casa. Nós somos mensageiro da palavra de Deus, e Ele quer começar o trabalho na nossa vida, para restaurar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e a nossa geração. Presbítero, mas Ezequias, esses 15 anos, ele colocou a sua casa em ordem? Não colocou, irmão. Porque Ezequias, ele pensava mais nele
do que nos seus filhos. Quando Ezequias morre, o filho dele, chamado Manassés, se levanta como rei de Israel. E ele se torna o pior rei, um dos piores reis de Israel. Coloca em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas 33, do 1 ao 6. Só para você entender o filho de Ezequias como foi. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares às Balaíns, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém: estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os altos da casa do Senhor. E fez ele também passar os seus filhos pelo fogo. Já pensou, irmão? Que descendência Ezequias deixou? 15 anos que Deus deu para ele colocar a casa em ordem. E qual foi a descendência dele? O que é que aconteceu? Sabe o que é que eles faziam, irmão? Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Rimon. E usou de adivinhações, e de agoeiros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Isso é, irmão, ele não colocou a casa em ordem, porque nós estamos numa geração, irmão, que os pais e as mães querem tanto se livrar de ensinar, de cuidar do seu filho, de discipular, de corrigir, de puxar a orelha, que está dizendo, ele vai para o colégio lá, a professora ensina ele, eu vou entregar um celular a ele, porque eu vou se livrar dele. Nós estamos numa geração, irmão, que nós temos de cuidar dos nossos filhos. Nós estamos numa geração que você tem de olhar o celular do seu filho, o que é que ele está conversando, com o que ele está falando. Nós estamos numa geração que tem pessoas que o Facebook é uma senha, o Instagram é outra, o WhatsApp é outra, e as redes sociais são outra. Nós estamos numa geração, irmão, que se nós não vigiarmos, a nossa geração, ela precisa ser um espelho meu e seu, porque nós somos exemplo para essa geração. Mas imagine, Deus deu 15 anos, curou a enfermidade de Ezequias, e ele não cuidou da sua geração. Você está entendendo a que ponto nós estamos chegando, e que nós temos de cuidar da nossa casa, nós temos de cuidar dos nossos filhos, nós temos de cuidar da nossa geração. Você tem sido um espelho, você tem sido um homem de caráter para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu lar? Como será a sua geração após você? O que você tem ensinado, o que você tem vivido? Qual é o seu caráter? Se você se fosse hoje, como é que seria a sua geração? Você seria um espelho para essa geração? Você já colocou a sua casa em ordem? A Bíblia diz, irmão, que ele se orgulhou no seu coração. O orgulho entrou. O orgulho entrou no coração de Ezequias, irmão, e ele se achou que todos os bens que ele tinha no seu tempo era do mérito dele.
Isso é o orgulho tomou de conta do coração. Mas o nosso coração não é para entrar orgulho. E se tiver algum começo de orgulho, seu coração tem de ser quebrado. Ei, você tem colocado sua casa em ordem? Em quinto, e para finalizar, se você ainda não colocou a sua casa em ordem, você ainda não está pronto para morrer. Você está entendendo? Se você não colocou a sua casa em ordem, irmão, você ainda não está pronto para morrer. Se você ainda não disciplinou a sua casa, seus filhos, se você ainda não conseguiu ganhar a sua família para Jesus, você ainda não está pronto para ir. Deus está te dando mais uma oportunidade para você ser exemplo. Deus está te dando mais uma oportunidade para você mudar o seu caráter. Você precisa cuidar da sua família. Primeiro você ganha os de casa, e depois você sai ganhando os de fora. Mas veja o que foi que aconteceu com a história de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ganhou os de fora, ganhou reinos, nações, batalhas, se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas o principal ele perdeu, irmão. Ele perdeu a sua família, que era o alicerce. O que adianta você ganhar os de fora e não ganhar os de dentro? O que adianta você ser testemunho para os de fora e não para os de casa? Pois foi assim que aconteceu na vida de Davi. Ele ganhou nações, guerras, batalhas, mas ele perdeu a sua família. Noé, pregoeiro da palavra, anunciou, pregou 120 anos. Ele não conseguiu ganhar os de fora, mas a sua família ele ganhou para Jesus. Ele lutou com os de fora, pregando 120 anos. Mas os seus filhos, quando queria escapulir, ele puxava os filhos para ele. Então o que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma, irmão? Você precisa cuidar dos seus. Uma família estruturada, uma família alinhada, uma família edificada no Senhor, irmão, ela vai transformar gerações, nações. Uma família que tem o pai e a mãe como exemplo, os seus filhos herdarão uma geração de homens e mulheres de Deus. Aí eu te pergunto, você tem sido esse exemplo aos seus filhos, para a sua esposa? Você tem ganhado a sua família para Jesus, ou você tem desistido? Ou você desistiu do seu filho, sua filha? Ou você já está para desistir? Ou você já está para parar? Foi 120 anos Noé cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos. Dá trabalho, mas você precisa cuidar. Tem de ter responsabilidade. Tem de cuidar dos de fora, mas tem que cuidar dos de casa. Tem de discipular os de fora, mas tem de discipular os de casa. Já pensou?
Você subir aqui, trazer uma palavra e dentro da sua casa você não está vivendo isso? Nós precisamos entender isso, irmão. Que nós temos que cuidar de fora, mas temos que cuidar da nossa casa. E os filhos, os jovens, entenda. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias aqui nessa terra. Isso é, quando você honra seu pai e sua mãe, seus dias serão prolongados, serão acrescentados. Quando você honra seu pai e sua mãe, quando você ama, cuida, quando você obedece, quando você é fiel ao seu pai e sua mãe, seus dias serão prolongados. Mas a Bíblia diz que quando você desonra pai e mãe, seus dias serão abreviados, isso é, seus dias serão diminuídos. Filhos, quer ser próspero, quer ser abençoado, honra teu pai e honra tua mãe. Honra teu pai e honra tua mãe. Deus deu uma segunda chance a Ezequias. E assim como essa noite Ele te dá uma segunda chance, para você mudar o que está errado, para você consertar o que está errado, para você colocar no lugar certo o que você colocou errado, para você perdoar, para você cuidar, para você trazer para perto de você, para você cuidar enquanto há tempo. Assim como Deus deu uma segunda chance a Ezequias, hoje, essa noite, Ele dá uma segunda chance a mim e a você, para fazer tudo diferente. Como seus filhos veem? Eu passei 12 anos de joelho no chão. Meus dois filhos foi criado na igreja, o Islam e o Yas. Eu passei 12 anos orando pela vida de Breno, andando em presídios, saindo muitas vezes de madrugada para ir atrás dele nos lugares, mas nunca perdi uma noite de sono, dizer eu vou dormir hoje porque ele está em tal lugar e está lá. Mas aonde ele andava, as pessoas que estavam mais ele, ou as pessoas que encontravam ele, que conhecia ele, disse: ei meu filho, ei Breno, rapaz, teu pai não está no caminho certo, porque tu não segue o caminho dele. Aonde ele passava, irmão, ele recebia uma palavra, mesmo dos ímpios, e dizia bem assim: seu pai é homem de Deus, porque você não vira homem de Deus? E eu louvo a Deus, da dona da empresa chegar para mim e dizer bem assim, eu disse: dona Wanda, eu vou precisar da senhora mais uma vez, eu preciso dos seus papéis mais uma vez para tirar o meu filho da prisão, mas depois que tirar a senhora resolve, porque eu já te importunei demais. Sabe, foi que ela olhou para mim e disse bem assim: você vai tirar ele de lá, e ele vai ficar do seu lado, porque é melhor ele do seu lado, do que ele estar no mundo. E quando ele saiu dessa última vez, ele disse: pai, agora eu vou seguir o teu ritmo, agora eu vou seguir o teu caráter. Ainda andou quebrando a cara umas 2 vezes ainda, não de pecado e cair, mas às vezes de fazer coisas sem me perguntar. Mas hoje ele, quando vai resolver as coisas: pai, posso fazer isso? Pai, quisesse dar certo isso? Pai, dá certo isso aí? Porque ele entendeu que para Deus abençoar ele, ele tem de me honrar e ele tem de me obedecer. Porque as bênçãos vêm sobre o sacerdote e é derramado sobre os seus filhos. Então eu te pergunto essa noite: como está a tua casa? O que precisa melhorar? O que tem sido o centro de tudo na tua casa? O que você tem feito, o que você tem
obedecido. Qual é a direção para a sua casa? Se Deus te perguntasse essa noite, a tua casa está em ordem, o que é que você diria? Será que você pode se levantar e ficar de pé? A palavra essa noite é dizer: coloque a sua casa em ordem. O que tem tomado o seu tempo? O que tem tomado o tempo de Deus na sua vida? O que você tem priorizado na sua vida? Em primeiro lugar está Deus ou está as outras coisas? As outras coisas são mais excepcionais do que Deus? O seu tempo tem sido precioso para Deus ou para o mundo? O seu tempo tem sido mais para o celular ou para Deus? Você tem orado? Você tem buscado a face dele? Ontem as mulheres estavam aqui no culto das mulheres. Irmão, e veio um desejo tão grande no meu coração, para eu ir para o monte. O meu desejo era ir para o monte orar. Eu ainda pensei em ligar para umas pessoas, mas não tinha marcado nada para ir. Mas estava aquele desejo no meu coração de buscar a face do Senhor, de buscar a presença do Senhor. Eu digo: mas como eu não vou para o monte, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou entrar na presença dele. As coisas não estão dando certo na sua vida, irmão, é falta da presença dele. As coisas não estão avançando porque ele não está sendo priorizado. As coisas não estão dando certo é porque ele não é mais prioridade na sua vida. Mas ele precisa ser prioridade. Ele quer voltar para o ambiente, ele quer voltar para o primeiro lugar. Ele quer que você reconheça. Ezequias passou aquilo lá para ele reconhecer que ele precisava buscar a face do Senhor. E por isso que a Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto Ele está perto. Prioridade é Ele. Ele não quer ficar em segundo, Ele não quer ficar em terceiro, Ele quer ficar em primeiro lugar, irmão. Será que você está me entendendo? A prioridade é Ele. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui não. Pega esse aqui, Preto. Aleluia. A prioridade é Ele. A glória é dele. O poder é dele. A unção é dele. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. As coisas não estão dando certo porque é você que quer dominar. É você que quer fazer do seu jeito. Então o que é que eu quero te dizer essa noite? Ele precisa ser prioridade da sua vida. Você precisa fazer a sua agenda. Não é que seu trabalho é prioridade. Eu faço a minha agenda. Eu vou logo na agenda da catedral. Se for dia de culto, eu não vou. Se for dia de oração, eu não marco nada. Se for dia de PG, eu não marco nada. Uma das coisas que eu gostava mais de fazer na minha vida era jogar bola, jogar campeonato. Mas quantas pessoas me chamam para eu jogar campeonato? Eu não vou porque o jogo é dia de domingo.
porque prioridade é Ele, domingo é para Ele. Então, irmão, quando a sua agenda é alinhada com Deus, aí você diz, é culto de oração, eu não vou fazer nada porque é culto de oração. É dia de PG, eu não vou para canto nenhum, nem marco nada porque é dia de PG. É dia de culto, é quinta-feira, eu não marco nada para quinta-feira. É dia de domingo, é culto, eu não marco nada para dia de culto. Sabe por quê? Porque prioridade na sua vida é Ele. Se as coisas não estão dando certo, não é porque Ele é prioridade, Ele não está sendo prioridade não. Mas hoje Ele te convida para você voltar a esse ambiente, para você reconhecer, para você arrancar tudo que está afastando você de Deus, tudo que está colocando prioridade no lugar de Deus. Eu não quero chamar ninguém aqui para frente, mas cada um se conhece, cada um sabe o que precisa melhorar. E a palavra essa noite é: coloca a tua casa em ordem. Coloca não só a tua casa, coloca a tua vida em ordem. Porque para tu colocar a tua casa em ordem, começa por você. Aí você olha para o seu lado aí e diz que era para estar aqui, era fulano e tal, não veio hoje. Ei, a palavra não era para a pessoa que veio, a palavra é para você. Deixa de brincar. Deixa de priorizar outras coisas. Deixa de priorizar outras coisas. E coloca Deus como prioridade em tudo. Prioridade é Ele. Porque é Ele que faz. Porque é Ele que reina. É Ele que te dá. É Ele que estende a mão. É Ele que te dá cura. É Ele que restabelece. É Ele que te dá o trabalho. É Ele que te dá condições. Então levante suas mãos para o alto. E diga assim: Senhor Jesus, eu essa noite entendi que eu preciso colocar a minha vida, a minha casa, a minha família em ordem. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te priorizar. Eu quero que o Senhor esteja como prioridade na minha vida, nos pequenos e nos grandes detalhes. E aplauda o Senhor em nome de Jesus.